Fala, gente. Termina o jogo, eu venho pra cá, tento me posicionar, organizar minhas ideias para falar sobre futebol. Mas desta vez um vídeo diferente. Vocês devem estar sabendo de tudo que se passou lá no Estádio Monumental, em Santiago, onde Colo-Colo e Fortaleza faziam um jogo muito importante pela segunda rodada da Copa Libertadores da América, e o jogo ganhou importância depois da vitória, da surpreendente vitória do Atlético Bucaramanga sobre o Racing, na Argentina. A gente olhava para esse grupo e apontava o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana, Colo-Colo, já campeão da Libertadores e participante frequente da Libertadores, e o Fortaleza, quarto colocado, na principal liga do continente, como dos favoritos. Seriam 3 times para 2 vagas. Só que o Atlético Bucaramanga surpreende, empata em casa, depois de estar vencendo por 3-1. É um resultado que ele pode até lamentar muito. E vence o Racing fora de casa, lá no Hélio Cilindro, assumindo a liderança do Grupo E. Mas o lado esportivo fica, de fato, em segundo plano. O que aconteceu hoje, lá em Santiago, no Chile, foi uma tragédia, e poderia ter sido muito pior. Se você chegou aqui e não sabe o que está acontecendo, se você não viu nada, se você dormiu mais cedo, nós já estamos na madrugada, chegando a 2 horas da manhã desta sexta-feira. Aconteceu uma tragédia com 2 jovens torcedores do Colo-Colo, e as primeiras informações dizem que eles foram atropelados pela polícia, e essa informação chegou à torcida do Colo-Colo na metade do segundo tempo. Tivemos um primeiro tempo, e esse jogo, antes de qualquer coisa, antes de falar sobre bola mesmo, esse jogo era um jogo cercado de muita tensão. Mas assim, era uma tensão que ficava... Óbvio que era uma tensão externa, não sei se era algo institucional, mas era uma pressão muito mais da torcida com Luceiro, com Fortaleza. Não sei se era algo institucional entre Colo-Colo e Fortaleza. O fato é que era uma partida cercada de muita tensão, do ponto de vista esportivo, porque uma eventual derrota colocaria Fortaleza e Colo-Colo numa situação muito delicada na competição, imaginando a vitória do Racing sobre o Atlético Bucaramanga, o que não aconteceu. E esse jogo certamente recheado de muita expectativa. Fortaleza que perdeu para o Colo-Colo na sua estreia em Libertadores, mas depois deu o troco em Santiago, vencendo a equipe chilena e chegando às oitavas de final da competição, na sua primeira participação. Tinha um caso Luceiro que não ficou muito bem resolvido, a torcida não comprou a ideia, a todo momento que o Luceiro tocava a bola ele era vaiado, efusivamente vaiado. Enfim, durante o jogo, muitos objetos arremessados para dentro do campo, alguns acertaram jogadores do Fortaleza, enfim, era um jogo muito, muito, muito tenso. Até que essa informação chega aos torcedores do Colo-Colo, eles invadem o campo por volta de 25 minutos do segundo tempo e o jogo é paralisado. O mais surpreendente, talvez nem surpreendente seja a palavra mais adequada, porque não dá para se surpreender com absolutamente nada com as decisões da Conmebol, mas o mais bizarro é que cogitou-se, sabendo da informação da morte de 2 jovens torcedores do Colo-Colo, com a possibilidade de a partida recomeçar. É inacreditável, é absolutamente inacreditável, falta de sensibilidade, de tato. Eu entendo perfeitamente sobre a dificuldade de realocar essa, porque o Fortaleza e Colo-Colo vão precisar disputar os minutos que faltam. Então tem aí pelo menos uns 20 minutos a serem disputados. Quando? Este é um grande problema. Mas é um problema que a Conmebol precisa resolver, e não seria hoje, não teria clima para isso, não seria um momento oportuno para se fazer, para continuar uma partida depois de uma invasão, sabendo inclusive do que aconteceu. Enfim, é uma situação muito complicada, porque o Fortaleza não tem espaço na sua agenda. O Colo-Colo, imagino eu que tenha até mais datas, porque o nosso calendário é muito mais apertado do que qualquer outro de qualquer outro país da América do Sul. Aqui se disputam muitas competições. Daqui a pouco Fortaleza vai disputar, entra na Copa do Brasil contra o Retrô, tem Campeonato Brasileiro que vai continuar. Enfim, é difícil imaginar uma brecha
para que o Fortaleza vá a Santiago, volte a Santiago para disputar os minutos que faltam, os 20 e poucos minutos que faltam. Lamentável tudo isso que aconteceu. O Fortaleza fazia um jogo, só para não deixar de falar sobre a partida, fazia um jogo de sobrevivência. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito ruim, sofrendo uma pressão gigantesca do Colo-Colo, não fazia uma boa partida do Fortaleza, mas conseguia suportar a pressão e ia levando essa pressão até metade do segundo tempo, quando o Vojvoda começou a fazer as alterações, inclusive tirando o Lucero, colocando o Daverson, tirando o Marinho, colocando, reoxigenando seu ataque, né? Colocando o Moisés no lugar do Marinho, dando mais fôlego ao ataque para tentar uma jogada de velocidade. O Daverson e o Moisés estavam descansados no jogo, enfim, era uma estratégia que tinha o Fortaleza. Fortaleza, de novo, não fez uma boa partida. Fortaleza tinha por volta de 30% de posse de bola. É uma característica desse time, mas você precisa saber sofrer. O Fortaleza não estava sabendo. Parecia assim, iminente o gol da equipe do Colo-Colo, até que acontece a invasão dos torcedores, a paralisação. A Conmebol esperou por mais de 1 hora, quase 2 horas, para que ainda pudesse haver, mas não havia mais clima. Os jogadores foram irredutíveis, não quiseram voltar a campo. E aí é um grande problema para a Conmebol resolver quando será disputado esse resto de segundo tempo entre Colo-Colo e Fortaleza. A importância desses 25 minutos, vai lá, arredondando, é grande. Pode significar classificação. Mas nesse momento a gente precisa pensar em uma outra questão humana, e se solidarizar com as duas famílias que nesse momento estão enlutadas. Uma tragédia em Santiago. A gente se vê e será em breve.